Bem, irmãos, mais um comentando comentários aqui. Vamos falar um pouco sobre as polêmicas dos últimos vídeos e os comentários de vocês. Bom, esse vídeo serve para eu conseguir explicar com mais calma os principais comentários que surgiram aqui no canal. Estou falando no domingo, que dia é hoje? Domingo, dia 31 de janeiro. É isso, 31 de janeiro. E eu vou ler aqui alguns comentários, a gente vai conversar sobre eles, beleza? Antes de passar para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e participe nos comentários também. Como você está vendo, eu estou comentando os comentários de vocês e o seu pode ser selecionado também, beleza? Estou aqui com a minha tela do YouTube aberta. O nosso primeiro comentário é sobre a Bíblia Dake, que o Carlos colocou. E eu vou ler um pouco dele aqui. O comentário veio do vídeo Bíblia de Estudo Dake, análise de conteúdo, palavras em chamas. Bom, neste vídeo eu abri a Bíblia Dake e nós lemos os comentários e fizemos comentários a respeito do texto bíblico e do comentário. Beleza? Então é isso que tem no análise de conteúdo da Bíblia Dake, tá? Aí o Carlos comentou o seguinte, ó: a Bíblia Dake é uma realização monumental, talvez nunca feita por alguém antes do Dake, me arrisco a dizer que nem mesmo depois dele. Que contém alguns equívocos, é óbvio que sim, porém reduzir o seu valor e tirar-lhe o mérito não é razoável. Então, vamos pensar um pouco. Você está comprando um produto, né? Você espera algo desse produto. E vocês fazem isso o tempo todo. Eu sou vendedor, eu sei como é que é. Eu vendo coisas. Quando vocês compram um produto que não atende às suas necessidades ou aquilo que vocês esperam, vocês obviamente vão tentar devolver o produto, ou se vocês não forem devolver, vocês vão ficar muito insatisfeitos e reclamarem sobre o produto. Bom, a Bíblia Dake, ela é um produto, né? Quando a gente faz a análise da Bíblia, a gente não está analisando o texto bíblico, porque o texto bíblico é inerrante, né? Ele é infalível, ele não erra mesmo. Então nós estamos comentando o comentário do Dake e cheguei à conclusão de que eles são ruins, tá? E nesse caso, a gente tem que falar sim, comentários ruins, beleza? Você mesmo, o Carlos mesmo sabe, ó, que contém alguns equívocos ele falou, hein? É óbvio que sim, porém reduzir o seu valor e tirar-lhe o mérito não é razoável. Sim, é razoável, tá? Se for muito ruim o produto, você tem que falar. Você tem o direito de falar e você não pode obrigar ninguém a gostar de um produto ruim, tá bom? Então foi isso que eu mostrei no vídeo. Apesar de tudo isso, a Bíblia Dake não é a pior Bíblia do Brasil, né? A pior Bíblia do Brasil é a Bíblia textual. A Bíblia textual, a Bíblia expositiva também, essas Bíblias são as piores que tem no Brasil. A Dake ainda tem ali 1% de utilidade, beleza? Mas você, ô Carlos, está colocando ela num pedestal que nunca vai pertencer para ela, tá bom? Não cabe ela ali. A gente tem que ser honesto e dizer isso. E a gente não está tirando mérito, não. Se ele fez um material com conteúdo teológico ruim, o mais correto é expor que é ruim, entende? Eu não vou obrigar vocês a usar material ruim, não posso fazer isso, tá bom? Então, esse é o meu comentário sobre o seu comentário. Ele diz ainda o seguinte, ó: o problema do Brasil é que muitos gostam de criticar, sem contudo apresentar nada que possa considerar relevante de fato. Bom, o vídeo eu mostrei, a Bíblia está aberta, nós estamos lendo direto nela, então esse problema não está no nosso canal. Pode estar em algum lugar aí, mas no nosso não. Não se pode desprezar o labor de alguém que estudou 40 anos e tirá-lo por nada. Sim, pode sim. Tá bom? Se tiver errado, pode sim. Vamos passar aqui para o próximo comentário. Ó. O Cristiano diz o seguinte: Novo Testamento na CF, e nesse período o problema foi no texto recepto aqui no canal. O Novo Testamento na CF não é difícil. Ó, não é difícil, tá? Né, ô Cristiano? Não é difícil mesmo, né, pelo jeito. Porém, o Antigo Testamento eu achei bem difícil, sim, em certos versículos. Por causa disso, eu troquei pela BKJ Fiel. Também uso o áudio da NVT. Eu uso Bíblias com texto crítico, tá? Eu não uso elas como padrão.
eu uso ACF como padrão. Na verdade, eu tenho usado cada vez menos texto crítico, beleza? Eu uso muito mais ACF do que qualquer outra tradução. Por que ela é melhor? Também, mas porque eu gosto mais da linguagem dela. Porque quando ela fala, ela traz significado para o texto. O texto não é difícil de entender. No Antigo Testamento, eu vou te falar qual é a dificuldade dele. É que você tem que ler um pouco mais para entender o texto. Essa é a dificuldade. Então, se pegar lá Josué 1:12, você tentar entender, mesmo que você entenda o versículo, você não entende o texto. Então, você tem que ler mais, entendeu? O Antigo Testamento tem narrativas muito grandes. Então, se você pular um pouco dessa narrativa, você se perde no texto e você não entende. Às vezes, as Bíblias com texto facilitado, elas fazem a exegese do texto e aí te apresenta já um resultado pronto. Não é o caso da BKJ, tá? Porque a BKJ e alguns textos do Antigo Testamento também são difíceis, mas é uma ótima tradução, né? Então, entre a ACF e a NVT, claro que você escolheu a melhor, que é a BKJ para você. Continua usando ela. No meu caso, eu não uso a NVT mais, porque realmente, para mim, virou uma paráfrase a NVT. Você pode ler e entender o conteúdo, mas você não extrai nada do texto, porque ele já está pronto. Ele já está feito, né? Então eu uso a ACF e no lugar do texto crítico eu uso a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Isso mesmo que ela tenha aquele problema de Isaías, tal, ela é melhor do que a NVT. O próximo comentário, o pastor Eliton gostou da live, muito obrigado. O Lucas, ele fez um comentário interessante, ele diz assim, ó, esse pessoal da AbaPress deveria ser processado por tentar enganar os incautos, mentir e vender gato por lebre. Isso mesmo que aconteceu. Ele está comentando isso a respeito do review da Bíblia King James atualizada, tá? Essa tradução não tem absolutamente nada a ver com a King James. A King James Version não é a King James atualizada, tá, irmãos? Uma piada, deveriam ter vergonha de vender isso. Além da péssima tradução, o trabalho horroroso desse, que ele citou o nome aqui. Comprei pensando que fosse King James, mas não era. Acabei dando a que tinha e comprei a da BV Books 1611. É isso mesmo que o Lucas está falando. A AbaPress lançou uma Bíblia com texto crítico. O que eu estou dizendo não é mentira, então eu não corro nenhum risco a respeito disso. Ela pegou um texto crítico, o Oswaldo, que ele citou ali, traduziu o texto crítico do jeito que ele achou mais correto, usando lá as referências que ele quis, tá? E muita gente até gosta da tradução dele. Eu não gosto porque eu não gostei mesmo, mas fora o fato de estar usando o nome da King James, não tem nada demais para eu não gostar dela, não. Mas eu não gostei. Mas o que ele fez foi errado, realmente. Pegou um texto crítico, traduziu do jeito que ele quis, usou o nome da Sociedade Trinitariana, né, que não é do Brasil, e colocou o nome King James nela, King James atualizada. Até existe uma versão atualizada da King James que se chama New King James, né? A New King James tem uma história parecida com a King James atualizada, porém o texto é diferente também, ou seja, King James atualizada não é King James Version, não é a versão King James traduzida, e também não é a New King James Version, tá? Ela é uma versão do autor, uma tradução particular dele, que leva o nome de King James atualizado. Então, ninguém vai processar a AbaPress, eu não recomendo que vocês façam isso. Deixa o pastor lá tomar conta da Bíblia dele, eu não recomendo vocês processarem ele, mas vocês fiquem cientes do que é a Bíblia, beleza? O canal do Ricardinho Fernandes, então já fica aí uma dica do canal, Ricardinho Fernandes, ele está falando que a Bíblia de Estudo Vida, ele está querendo usar ela como Bíblia do dia a dia. Cara, é uma boa, tem muito recurso. A minha Bíblia que eu usei nesse review, eu dei ela para um presbítero da minha igreja, da IPB que eu frequento, e ele gostou bastante. A Luana Feitosa não estava achando o comentário do livro Razão da Esperança, o link tá ali agora, tá, Luana? Espero que você tenha comprado. Comprando desse link, vocês colaboram com o canal, tá bom, irmãos? Vamos ver aqui. Tem um comentário a respeito. Esse comentário aqui, ó. O Walter comentou e ele fez uma pergunta particular para mim que é interessante eu respondê-la com vocês, ó. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 9 minutos, tá cedo.
Excelente. O comentário que ele está falando foi colocado lá no Minha Pública Profissão de Fé, né? Um vídeo que tem aqui no canal que vocês podem ver também. Ele diz o seguinte: excelente, obrigado e parabéns pelo vídeo, Devaí. Aproveitando a oportunidade, meu irmão, você é pedobatista ou credobatista? Eu sou credobatista, ele falou, tá? E seja qual for a sua posição, eu sou um grande admirador do seu canal e inscrito. Deus te abençoe. Provavelmente. Eu sou aliancista pedobatista. Todos os meus filhos foram batizados. E para entender melhor, eu deixei um link aqui para ele a respeito desse tema. O link não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O link está aqui, ó. Esse link é uma postagem que eu fiz no canal, onde eu explico por que nós batizamos crianças, tá? E eu não vou fazer explicação aqui, porque ficaria muito grande, mas o link está lá no vídeo, ó. Vocês podem ver que o texto não é muito grande, tá? Ele é pequeno, mas eu expliquei com bastante calma, respeitando o credobatismo, porque o problema ali não foi falar mal do credobatismo, e sim explicar o que acontece no pedobatismo, e vocês vão entender melhor a nossa cosmovisão, beleza? Nós não recusamos o batismo de adultos, muito pelo contrário, os adultos novos convertidos são batizados, nunca foram batizados antes, são batizados, tá bom? O credobatismo entra em um contexto um pouco diferente, ali tem uma relação com a aliança e tal, mas lê lá que vocês vão entender melhor. Então, eu vou colocar esse comentário, esse link na descrição. Se eu esquecer de colocar, me cobra, porque talvez tenha uma pessoa só que quer ler, né? De qualquer forma, tá lá no blog Palavras em Chamas. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo mesmo, por causa de um outro comentário, mas vocês já sabem que tem lá, né? O Robson Bellini, ele fez um comentário que foi discutido no vídeo, né? Ele foi lá na nossa live acerca da dificuldade da leitura da ACF e comentou dessa maneira: acho que deixou, né, muito a desejar. Faltou mais detalhes sobre esse assunto. Ficou muito só por cima, mas acho que entendi a proposta. Robson, o seu comentário é exatamente o problema que nós temos no Brasil. Entende? Eu não sei se você percebeu, mas o seu texto reflete muito brasileiro, entende? Não estou dizendo que você é ruim, não. Tá? Estou dizendo que o seu texto representa muito brasileiro. E eu quero, do fundo do coração, que nós melhoremos isso. Tá? Vocês estão lendo o comentário aí, acredito que vocês perceberam o que eu estou falando. E é por causa de nós termos sido feitos dessa maneira que a gente não entende textos mais difíceis, entende? Então a ideia do vídeo, Robson, foi mostrar que a ACF não é difícil, ela é fácil de ler. O problema está em nós, né? E nessa cultura do Brasil que não ensina as pessoas, tá bom? Ele quer dar tudo mastigado, ele não quer ensinar ninguém. Vamos continuar aqui para cima. A Patrícia preencheu o formulário, né, aqui do nosso canal. Ela é membro do canal, né? Tem 5 meses que é membro do nosso canal. E eu mando algumas coisinhas para os membros do canal. Então tem um formulário para preencher. Se você é membro do canal e não preencheu, preencha o formulário, tá bom? O Cláudio está falando que gostou do vídeo. Cuidado com os mestres e teólogos. O João Augusto perguntou o seguinte: alguém sabe dizer se o ponto de vista soteriológico dessa Bíblia é calvinista ou arminiano? Obrigado. Ele perguntou sobre a Bíblia Nova Almeida Atualizada de Estudo. Eu não lembro, sinceramente. Deixa eu falar uma coisa para você, João. Ela tem boas exegeses, tá? Ela tem uma boa interpretação. Muita gente pega uma Bíblia que tem boa interpretação e fala que ela é calvinista. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Eu já vi um pastor pentecostal, por exemplo, pegar a NVT, que é uma tradução, nova versão transformadora, e dizer assim: essa Bíblia é calvinista, só porque ela expõe a verdade do texto. Entende, João? Então, essa Bíblia aqui, se não me engano, ela tem comentários calvinistas, sim, mas ela não se denomina alguma coisa, entende? Ela só faz a leitura do texto. É isso que a gente espera de uma boa Bíblia de estudo. Mas se você for arminiano, acredito que você não vai se incomodar com ela, porque você vai estudar o texto, você vai ver que o comentário bate com o
texto, entende? E é isso que a gente espera de um comentário. Eu não espero que o comentário seja calvinista ou arminiano. Eu espero que o comentário seja de acordo com o texto. É só isso que a gente quer. Nesse caso aqui, até onde eu lembro da Nova Almeida Atualizada, ela é muito boa, tá bom? E por que eu tô falando assim, até onde eu lembro? Porque eu parei de usar muito a Bíblia de estudo, tá, irmãos? Eu tenho lido e interpretado o texto, né? Usado alguns recursos para eu mesmo interpretar. Recomendo que façam isso também, além de fazerem a leitura dos comentários, que sempre que for preciso a gente faz mesmo, tá? O Valmir tá falando aqui que preencheu o formulário, ótimo. Agora, esse comentário aqui é muito problemático e a gente vai tratar ele com mais calma. O teu amor me salvou de mim, né? É o nome do canal aqui do jovem, que já é o segundo comentário que ele faz mais ou menos nesse padrão. Quando vejo vídeos como esse, fico ainda mais convicto de que as pessoas não querem que as igrejas entendam o texto de forma clara e límpida. Isso é mais uma presunção desse jovem aqui. Eu mostrei no vídeo que os 3 textos são basicamente iguais, tá? Se você não viu a live, veja. E ainda em um dos textos a NVT falhou, a NVT e a NVI deixou o texto mais difícil do que a ACF. Então é um pouco presunção ele vir aqui e falar isso quando a live mostra o contrário do que ele está falando, tá? Então ele vai dizer isso, ó. Ele está achando que a gente não quer que as igrejas entendam o texto, mas é exatamente o contrário disso que a gente está fazendo, tá? Ele está dizendo que a gente quer que eles sofram na mão do João Ferreira de Almeida e seus derivados porque são fanboys. É um ataque de graça que a gente ganhou, né? Viramos fanboys, né? Amiguinho, agora ele me chamou de amiguinho para me ofender, amiguinho. E, cara, não tem problema em me ofender. Amiguinho, pega um senhor do roçado, que tem poucos meses de evangelho, uma lavadeira, um morador de rua, e leia o texto JFA e uma NVT e NVI para ver qual eles vão entender. Deixa eu te dizer uma coisa. O crente não é a pessoa mais inteligente do mundo, entende? Existem pessoas que estão na rua que entendem mais do que você. Sacou? Então você não se torna mais inteligente depois que você se torna crente. Isso desculpa a palavra, isso é burrice de quem fala. Entende? Você tem pessoas que trabalham no roçado, que são advogados, já estudaram, que estudaram tudo e muito mais do que a gente, que estudam ainda. Você tem pessoas que não são cristãs, que leem muito mais do que os cristãos. Compreende o que eu estou dizendo? Então, ser trabalhador da roça não significa que ser burro. Entende? O teu amor me salvou de mim. Não significa ser burro. Ser morador de rua também não significa não saber ler. E ser lavadeira também não significa saber ler. Por que uma lavadeira não pode ler um livro um pouco mais intelectual? Você realmente acha que as lavadeiras não entendem o que leem? Claro que entende, né? Claro que entende. Aí ele vai citar o Vitor Fontana, que errou do mesmo jeito que ele está errando. Parafraseando o Vitor Fontana, cara quer andar de peito inchado só porque diz que entende a JFA. Eu entendo a JFA porque é simples de entender, não é porque eu tenho o peito inflado. Agora, eu não sei o que o Vitor Fontana fez com vocês para dificultar uma coisa tão simples. Entende? O teu amor me salvou de mim. Eu ainda comentei aqui para você que talvez você não esteja entendendo a Bíblia direito lendo na NVT, porque você veio aqui, me ofendeu, chamou as pessoas de burras e ainda falou que nós somos orgulhosos. Tá aí o resultado. Talvez esse seja o resultado da leitura na NVT. Não está funcionando. Recomendo mudar, tá bom? Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Rui, que é uma das pessoas que colabora com o canal, ele me ajuda muito no privado, no WhatsApp, né? Ele tem um texto acerca da Almeida Corrigida e Fiel, tá? Eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição. Cliquem, baixem o PDF, é gratuito, pode imprimir, estudem que vocês vão entender a diferença que há entre a ACF e as outras bíblias de texto crítico, tá bom? Então fica aí, esse foi o comentário mais ofensivo aqui, porque ele ofende a mim, né, me chamou de fanboy. Ele vai comentar falando, não quis falar isso, mas o texto está dizendo que sim. Mas ele me chamou de fanboy, ele me chamou de amiguinho, né? Ele falou que os caras do roçado
e uma lavadeira, um morador de rua não consegue entender porque não são crentes ainda. Bom, eu digo que há pessoas inteligentes no mundo. Agora, olha uma segunda informação importante. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos, nós não entendemos por causa do nosso intelecto, entende? Não sei se vocês sabem, mas a gente ensina a revelação especial. Quem nos ensina através da leitura do texto é o Espírito Santo. Entende? Então, se ele usa a mim, ele pode usar um mendigo, uma pessoa que mora na rua, um roceiro, pode usar um bandido, um ladrão, um assassino, ele pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Eu nunca vou impedir ele de fazer isso, nem se eu pudesse, tá bom? Então, esse tipo de comentário não ajuda vocês, tá? Mas foi bom abrir o espaço para a gente comentar a respeito disso aqui. O erro aqui foi causado, acredito, pelo Vitor Fontana, que influenciou vocês a pensar assim. Não pensem que as pessoas são incapazes porque não são cristãs. Isso é preconceito, tá bom? Preconceito tem que ser evitado. Vamos ler mais uns aqui para terminar. O Alisson, que também agradeceu por eu ter feito o vídeo da King James atualizada. Que bom. Deixa eu ver aqui mais. A gente já está terminando, né? Assim, o Renato aqui fez um comentário muito interessante, ó. Ele foi lá na live que a gente fez a respeito da CE e falou assim: muito edificante seus vídeos. Creio plenamente na palavra, mas entendo que alguns assuntos dão margem para entendimentos dúbios, como, por exemplo, a eleição ou a predestinação. Sim, correto. E por que dão espaço para esses entendimentos? Porque as pessoas não querem ler todo o texto e interpretar todo o texto, Renato. Elas querem pegar um verso e dali criar uma linha soteriológica. Mas não é assim que a gente faz. Para você entender como é a eleição, você tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Você tem que entender o que Jesus fala em Gênesis e o que ele fala em Apocalipse sobre salvação. E é assim que nós fazemos. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, para ajudar nesse aspecto aí. Aqui na playlist, tem uma playlist aqui que vai ajudar muito a gente a resolver esse problema. Tem um vídeo em particular, tá? É o vídeo a respeito das doutrinas da graça. Vocês estão vendo aí comigo? Deixa eu achar o vídeo aqui. Por que é importante? Porque vai mostrar como que nós estudamos uma doutrina. Como criamos uma doutrina? Talvez não, né? Porque uma doutrina não pode ser criada. Ela existe e a gente descobre. Mas como nós aprendemos a doutrina, né? Esse vídeo aqui, ó. Esse link aqui são o link das doutrinas da graça. É uma playlist que está gratuita aqui no canal. O primeiro vídeo trata de doutrina e o que é uma doutrina. Nesse vídeo, a gente vai entender como se cria a doutrina, como desenvolve uma doutrina, entende? E aí você vai entender como que as pessoas fazem errado e por que criam margens, né? Abrem margens para tantas interpretações. Então, se você quiser pesquisar aqui no canal, bota assim, doutrina, ponto. O que é isso? Aqui no nosso canal, que você vai abrir essa live aqui, vai tirar essas dúvidas aí para vocês, beleza? Agora ele vai continuar. Você fala no vídeo, se entende bem, que é heresia crer que o homem pode perder a salvação. Sim, é heresia dizer que o homem pode perder a salvação, sim, tá? Sei que a palavra contém textos sobre eleitos, no entanto, não tenho o conhecimento que você tem. E nem eu tenho o conhecimento que você acha que eu tenho, tá bom? Por isso gostaria de saber mais sobre os textos que parecem dizer o contrário da minha afirmação, tá? Ele vai citar Romanos 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se professa a respeito da salvação. Quando nós afirmamos que há eleição e há segurança na salvação, nós não pulamos o processo. A eleição acontece na eternidade. Nós somos eleitos antes da criação do mundo. Paulo vai ensinar isso. A eleição acontece entre a Trindade. Jesus diz, né, que nós fomos dados do Pai para Ele, aqueles que Ele me deu, né? Jesus fala que nós somos as suas ovelhas. E quando ele fala isso, ele fala daquelas ovelhas e das outras ovelhas que ele vai alcançar. E Atos mostra que Jesus manda os apóstolos alcançarem os seus, entende? Então, essa é a eleição mostrada na Bíblia.
Romanos 8, 9, 10 e 11 vai falar sobre a certeza da salvação. Esses 4 capítulos aí, né, esses 3 capítulos, são 8, 9, 10, 11. Aliás, tem mais capítulos em Romanos que falam. Mas eles vão tratar sobre a salvação pela fé e a eleição de Deus. E eles vão tratar sobre a certeza da salvação. Você lembra daquele hino? Nada pode nos separar do amor de Deus? Então, quando nós cantamos que nada pode nos separar do amor de Deus, é nada mesmo, incluindo nós, entende? Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Isso está em Romanos 8, né? Jesus diz que ele veio morrer pelas suas ovelhas e ele disse que ninguém tiraria suas ovelhas das suas mãos, entende? Isso está em João 10, né? Já é outro texto. Então, esse processo que você citou é o processo do chamado ao arrependimento. Todo mundo está condenado em pecado. Os eleitos de Deus, antes de serem chamados, eles estão tão perdidos quanto o mundo. E aí Jesus envia os seus apóstolos, envia os seus discípulos para pregar o evangelho. Nesta que ele prega o evangelho, os eleitos creem em Jesus. Então, esse texto, para tratar desse assunto, ele tem que ser tirado do contexto, tá? Mas a gente vai usar assim mesmo. Nesse caso, ele falando, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, né, esse é o resultado da pregação do evangelho ao eleito de Deus, entende? Todos os eleitos vão professar Jesus como Salvador. Esses serão salvos, os demais não serão salvos, tá bom? Porque nós cremos com o coração. Jesus não nos obriga a crer. Ele não força você a acreditar. E você não é uma máquina, né? Ele te conquista. É isso que ele faz. Quando o Espírito te dá vida, né? Quando você é avivado, você é conquistado para Deus. Você desperta desse sono, né, mortal, digamos assim, ou você ressuscita dessa morte que é o pecado e você agora deseja Deus. E nós fazemos isso de coração, então, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então esse texto não indica nada sobre perda de salvação e nem a falta da eleição, porque Paulo no capítulo 8, 9, 10 e 11 vai tratar de eleição. Tá? Um capítulo antes você viu Paulo falando que nem todos os judeus eram filhos de Deus, mas só aqueles que eram filhos espirituais, né? Os eleitos de Deus. Agora Apocalipse 3, né? Para Apocalipse 3, eu vou abrir aqui o blog Palavras em Chamas e vou mostrar um negócio para vocês. Palavras em Chamas. Tem 2 e-books no blog que vão ajudar vocês a respeito disso aqui, tá? Mas ele cita o texto aqui, ó. O que vencer será vestido em vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Esse texto trata da certeza da salvação, né? Mas aí vem aquela possibilidade, mas e quem vai ser riscado do livro da vida? Não é que alguém vai ser riscado desse livro, ele está afirmando que quem vive dessa maneira, quem busca a vontade de Deus, não será riscado. É isso, entende? Então ele não está dizendo que ele está riscando os nomes, ele está afirmando que esses não vão ser riscados. Aqui no blog você tem a seção de e-book gratuito. Né? Tem 2 e-books aqui que vão ajudar você a entender melhor a questão da certeza da salvação. Vou abrir para você ver. O primeiro é um comentário de João Calvino. Calvino nas Institutas, tá bom? O segundo é o quê? Que eu esqueci agora. O segundo é o Verão Está Chegando, capítulo 4. O Verão Está Chegando, capítulo 4, vai tratar do chamado à santidade. É isso que está acontecendo aqui em Apocalipse, tá bom? Então, o que é o chamado à santidade? Ó, aqui é o livro 4, tá bom? Que é o chamado à vigilância ou à santidade também. Nesse livro 4, eu vou explicar por que alguns textos dão a entender que existe uma perda de salvação. Tá? Vou explicar isso aqui tudo, lendo Marcos e Lucas, que é onde tem um monte de texto assim. Beleza? Então fica aí a dica para você ler. Mas eu vou explicar rapidinho para você não ficar no vazio. Depois você baixa ali o e-book O Verão Está Chegando, livro 4. E a certeza da salvação. Na certeza da salvação, eu vou falar antes da salvação pela graça, um ataque à graça de Deus. Dizer que alguém perde a salvação é um ataque à graça de Deus, tá bom? Depois vai ter o comentário de Ezequiel e a profecia do bom pastor. E aí a gente vem aqui
para Certeza da Salvação, um comentário histórico de Calvino. Esse livro já está disponível lá para vocês, beleza? E aí a gente vai fazer uma análise do comentário dele. O que acontece? A certeza da salvação existe porque Jesus disse que seria assim, entende? Então, o autor da doutrina não é Calvino, e nem Lutero, e nem Armínio. O autor é Jesus. É ele quem disse que aqueles que Deus ordenou para chamar, ele vai ser salvo. E ele vai ressuscitar essas pessoas no último dia. Então é por isso. Agora, os crentes não estão livres de ser chamados à santidade, né? A maneira que Deus escolheu de cuidar do seu povo é esse chamado. Então, mesmo você sendo eleito, mesmo você não perdendo a salvação, Deus quer que você viva de forma santa, separado para Deus. E se ele não fizer isso, nós começamos a nos desviar do caminho. Por isso ele fica nos chamando de volta, né? Esses chamados lembram que Deus está olhando para a gente. Esse livro da vida talvez seja o próprio livro da vida dos vivos e não a vida salvação, entende? Riscar do livro da vida às vezes significa matar a pessoa, né? E muitos pecadores morrem também, beleza? Então, Renato, espero que tenha ajudado você a entender esses dois pontos aqui, né? E já fica aí a dica a respeito do blog Palavras em Chamas. O link vai estar na descrição, tá bom? Vamos subir aqui mais um pouquinho, acho que é o último comentário. Dudu Montana, né? Esse assunto não para, né, irmãos? Ó, Yahushua ou Jesus? Qual é o nome de Deus? Quem realmente estuda a palavra de Deus, a palavra sobre... Não é a palavra de Deus, né? Agora que eu percebi. Quem realmente estuda a palavra sabe que de todos esses nomes citados, o mais errado é Jesus. Basta estudar e pesquisar. Por que eles acham que o nome de Jesus é errado? Porque eles pegaram a palavra Jesus e fizeram uma transliteração para outro idioma que não é grego, hebraico, e nem inglês, nem português. Eles acharam um idioma onde Jesus tem algo correlacionado a porco, entende? E aí sim, eles perceberam que Jesus não é o nome de Deus. Nesse caso, não é o nome da segunda pessoa da Trindade, né? O erro dessa seita é isso. Então, aí para não ficar Jesus, eles inventaram um outro significado, Yahushua, né? Agora, esses nomes que você está vendo, Dudu, eu achei esses nomes aí que vocês acham que é o nome de Jesus, eu achei eles em livros gnósticos, tá? Ele é nome de uma divindade gnóstica também, que não é ligada a Jesus, beleza? Então, fica aí também a dica, né? Agora, descubram vocês o que estão fazendo, porque com certeza não é teologia. Beleza? Esse último comentário eu não preciso falar muito sobre ele. Não há comentário retido aqui, porque o nosso canal agora está sem hater, né? Os haters finalmente foram ocultados do canal. E eu estou guardando outros haters para ocultar também, com muito prazer. Beleza? Vocês viram que os comentários foram respondidos direitinho, respeitando todo mundo. E eu vou olhar o comentário de vocês também. Fiquem com Deus e até o próximo Respondendo Comentários aqui no canal.